Oi pessoal, tudo bem? Estamos na nossa aula 3 de uma série de 7 aulas em que eu avalio o impacto da geração distribuída na proteção dos sistemas elétricos de distribuição. Nós já falamos sobre a arquitetura das redes elétricas, falamos sobre os, os dispositivos de proteção que são utilizados nos sistemas de distribuição e hoje a gente fala da análise de curto-circuito nos sistemas de distribuição com geração distribuída. Então, é muito importante a gente entender qual o efeito que tem a geração distribuída no curto-circuito, para depois a gente ver qual o efeito disso, né, o efeito desse curto-circuito na proteção. Né? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Esse material, né, da aula de hoje que eu estou trazendo para vocês, ele veio desse artigo aqui que é muito legal, Effect of DG on Distribution Grid Protection. Eu trouxe só o que eu considerava importante para o entendimento, né, do impacto da GD nas correntes de curto-circuito e, consequentemente, na proteção. Mas tem muito mais coisa nesse artigo, eu gostei bastante. São de pesquisadores lá da Universidade de Eindhoven, na Holanda. Tá? Quem quiser acessar esse artigo, basta colocá-lo no Google e ele pode ser facilmente baixado. Bom, a gente vai ter que pensar a análise da corrente de curto-circuito com geração distribuída da seguinte forma. Imagina que você tem lá a geração distribuída lá no meio do alimentador, ou mais ou menos no meio, ou mais ou menos para o final, ou mais ou menos no começo. Né? A gente vai testar essa sensibilidade. E aí tem uma corrente de curto-circuito que está acontecendo lá no final do alimentador. Tá? Você tem um alimentador de distribuição, a GD está lá no meio e tem uma corrente de curto-circuito lá no final. A nossa preocupação é saber o que está acontecendo com esse cara aqui. Ó. Esse relé, com a sua unidade 50 ou 51, que está vendo esse curto-circuito acontecer lá no final do alimentador. Como é que ele está vendo esse curto-circuito? Como é que ele vê esse curto-circuito com a GD e como é que ele vê sem a GD? É esse o ponto que a gente quer chegar. Para isso, a gente vai colocar um elemento aqui, ó, que eu estou chamando de, que os autores chamam de L, que é a distância D entre a subestação e o ponto de instalação da GD e a distância total do alimentador, que é essa distância total aqui. Tá? Então, esse L é um termo que reflete a distância relativa, né, entre a subestação e a GD do ponto da falta, ou do final do alimentador, que é onde está acontecendo a falta. Esse estudo está sendo feito com geradores síncronos. Você até pode fazer com geradores assíncronos, mas tem que ter um certo cuidado, porque de uma maneira geral, os geradores assíncronos eles não têm capacidade de alimentar o curto-circuito. Porque é esse o problema principal da proteção. Quando você tem um gerador distribuído que é capaz de alimentar a corrente de curto-circuito que ocorre, parte dessa corrente vai vir desse gerador distribuído e uma parte vai vir da subestação. E, de certa forma, a geração distribuída vai diminuir a corrente que vem da subestação. Então, parte vai vir daqui da geração distribuída e o efeito colateral disso é uma certa diminuição da corrente da subestação. Tá bom? Isso normalmente é visto com maior intensidade nos geradores síncronos. Existem estudos de geradores assíncronos? Existem, mas o impacto maior é visto com geradores síncronos, tá bom? Em outra oportunidade eu posso falar mais sobre o efeito dos geradores assíncronos nas correntes de curto-circuito, tá bom? Beleza, então vamos ver como é que a gente pode equivalentar
essa figura aqui para um sistema elétrico, né? Para um modelo elétrico. Então, uma das formas de fazer isso é fazendo uma análise de malha, em que a gente tem aqui o S, é a tensão da fonte, lá da subestação, ZS é uma impedância equivalente do sistema, L é aquela distância relativa que eu comentei, e ZL é a impedância associada à distância da fonte até o local da falta, né? Então aqui a gente tem exatamente no local da falta é onde se encontram a GD, né, as correntes que vêm da GD e a corrente que vem da fonte, da subestação. Então do outro lado aqui, ó, nessa outra malha, a gente tem a impedância equivalente associada a GD com a tensão equivalente da GD. E aqui uma corrente de malha circulando por esse lado aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem a corrente de malha da malha 1 e aqui a corrente da malha 2. Né? E esse aqui o ponto da falta. Tá? Então essa é uma maneira de criar um equivalente elétrico para esse sistema. Então beleza. Agora a gente já pode escrever isso utilizando as leis de Kirchhoff, de malha, em que, de um lado, a gente tem as tensões de nó, né, da subestação e do gerador, do outro lado, as correntes de malha, e aqui, né, as impedâncias associadas ao sistema e ao gerador. Beleza? Então a gente pode redesenhar esse sistema aqui, ó, como um equivalente de Thevenin no ponto da falta, né, no ponto da falta, em que a tensão U de Thevenin é a tensão pré-falta no ponto da falta, e a gente tem um divisor de corrente. O divisor de corrente, ó, de um lado tem a impedância associada ao gerador, e por onde vai passar a corrente do gerador, que alimenta a falta, e do outro a gente tem a impedância associada à rede de distribuição, por onde vai passar a corrente que vem lá da subestação. E é essa corrente que a gente está interessado, porque é ela que vai sensibilizar o relé. Tá? A soma dessas duas correntes vai resultar, ó, nessa corrente aqui, que é a soma das duas. E aí, o que os autores trazem é a corrente de curto-circuito trifásico, que é mais fácil de modelar, e que, em geral, tem a maior intensidade entre as correntes trifásico, bifásico, fase terra, né? E a gente quer explorar o quanto essa corrente de curto-circuito trifásico vai ser afetada, porque ela tende a sensibilizar mais o relé, e a bifásico normalmente é em torno ali de 87% da corrente de curto-circuito trifásico. Então, por isso que ela é importante de ser estudada. Tá bom? Mas a gente vai estar com foco nessa corrente aqui, que é a que sensibiliza o relé. Beleza, então fazendo o equivalente desse sistema, o paralelo desses dois aqui, somado com essa impedância aqui em série. Então isso vai nos dar a impedância de Thevenin associada a esse sistema. E a corrente de curto-circuito trifásico vai ser a tensão de Thevenin divididos por raiz de 3 Z de Thevenin. Tá? De outra forma, a gente pode escrever assim, ó, tensão de Thevenin dividido por raiz de 3, e isso aqui, ó, isso aqui vai ser a corrente de curto-circuito, desculpa, a impedância de Thevenin que a gente definiu aqui, né? A impedância de Thevenin. Beleza. Então, do divisor de corrente, ó, a gente pode escrever o seguinte: a corrente IK, que ele chama de IK grid, que é aquela corrente que vem lá da subestação e que sensibiliza o relé, ela pode ser escrita, né, da seguinte maneira: ó, ZG, que é essa impedância aqui do divisor de corrente da parte de cima, dividido por ZG mais LZLZS, que é a parte que é esse
mais esse aqui. É assim que a gente escreve um divisor de corrente, né? Então, a parte da corrente trifásica que alimenta a falta, que vem de K-grid, pode ser definida dessa maneira. E aí, trabalhando essa expressão aqui, ó, e K-grid, a gente vai ter, que a gente já definiu aqui atrás. Cadê? Não definiu aqui atrás, não. Eu simplesmente peguei agora, ó, essa corrente de curto-circuito trifásico aqui e substituí aqui, ó. Tá? E aí ficou essa corrente aqui, ó, sendo a corrente que vem lá da subestação. Beleza. Então, se a gente pensar que existe uma relação não linear entre a corrente e aquela distância relativa a L, e existe, né? Está aqui, ó. Aqui, ó. A corrente depende do L aqui e depende do L quadrado aqui. Então, tem uma relação mais ou menos não linear com esse L. E aí, a tendência é que ocorra algo desse tipo aqui, ó. Quanto maior é o L, a corrente vai descendo até certo ponto, né? E pela relação quadrática, depois ela vai subindo. Tá? Então, vai existir um ponto aqui onde a corrente de curto-circuito que vem lá da subestação, ela é mínima. É esse ponto que a gente vai buscar. Como é que a gente acha esse ponto aqui? Basta a gente derivar a corrente em relação a L e igualar isso a zero. Tá? Igualar isso a zero. É o que a gente vai fazer agora. Então, a expressão da derivada da corrente com relação à distância L é essa. Quando a gente iguala a zero, a gente pode extrair o valor de L, que é essa expressão aqui, ó. Então, a distância obtida por essa expressão é o ponto, define o ponto onde a corrente de curto-circuito é mínima. A corrente de curto-circuito é mínima. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se essa corrente de curto-circuito mínima ela for muito baixa, menor do que a corrente nominal, por exemplo, os relés eles não vão identificar esse curto-circuito. Ele não vai perceber isso como um curto-circuito. Esse é um dos problemas que pode surgir, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, os autores eles fizeram uma simulação com um cabo para esse sistema subterrâneo e um outro cabo aéreo. Tá? Então, no caso do cabo subterrâneo, ó, eles testaram 5 tipos de geradores, 5 capacidades de geração, indo de 2 MB até 10 MB de gerador síncrono. Né? E aí foram colocando esse gerador a uma distância zero da subestação até a distância máxima da subestação, que é o final do alimentador, o ponto da falta. Então, olha o efeito que cada um dos geradores tem na corrente de curto-circuito. A corrente ela começa aqui num determinado valor, vai caindo, caindo, caindo e depois vai subindo. E aí sobe bastante até o final do alimentador. Então, para alguns casos, né, esse efeito ele é mais acentuado, que é o caso de geradores maiores, e para outros casos o efeito é bem menor, que é o caso de geradores menores, geradores com menor capacidade de prover a corrente de curto-circuito. Tá? Então, isso para rede subterrânea, né, para cabo subterrâneo. Para cabos aéreos, o efeito é ainda maior. Ó. Você consegue ver que o nível de corrente de curto-circuito ele reduz significativamente. Ó. Só para ter uma ideia de valores, ó, aqui a corrente que era da ordem de 700 amperes, ela cai para alguma coisa da ordem de 500 amperes quando a distância é mais ou menos metade do alimentador. Quando a geração distribuída está mais ou menos na metade do alimentador, a corrente de curto-circuito é atenuada ao máximo. Tá? Se você quiser saber exatamente o ponto, basta calcular esse valor de L aqui, que você vai ver o ponto onde a corrente de curto-circuito vai ser mínima. Beleza? Então, como eu disse, isso vai ter impacto no sistema de proteção,
né, se você tiver, se esse nível de corrente aqui, né, ou esse aqui, for menor do que o nível de uma corrente nominal que passa por aqui, por exemplo, o relé que está lá na subestação não vai identificar esse curto-circuito como um curto-circuito. Isso é um problema. A gente vai explorar isso daqui a pouco. Então, como conclusão, a GD pode influenciar a corrente de curto-circuito diminuindo a intensidade na subestação. A corrente de curto-circuito na subestação tende a diminuir. Isso tem impacto na proteção, porque a proteção pode ser que não veja essa corrente de curto-circuito ou esse curto-circuito como um curto-circuito. Se esse efeito a gente viu no trifásico, no bifásico pode ser ainda maior, né? E no fase terra também. O tipo de cabo e a potência, né, da capacidade de geração da GD influenciam no resultado. A gente vai explorar nas próximas aulas quais os efeitos que isso tem na proteção. Alguma coisa eu já adiantei, mostrando que a corrente de picape, a corrente de ajuste pode não ser atingida, né, com a GD, mas existem outros problemas associados a religador, associado à coordenação entre relé e elo, enfim, a gente vai explorar tudo isso na próxima aula. Beleza? Gostaram desse conteúdo? Deixem um like, tá? Comentem, se vocês não entenderem alguma coisa, perguntem. E na próxima aula a gente fala sobre os desafios que a gente tem a partir dessa análise que foi feita de curto-circuito com geração distribuída. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!